Hoje é sobre, nós vamos fazer a live sobre relacionamentos e nós pedimos para as pessoas enviarem as suas perguntas sobre o tema. Resolvemos fazer um pouquinho diferente hoje e vamos ver como que vai ser, se vocês vão gostar. Desde ontem a gente lançou nas nossas redes sociais. Quem tivesse interesse, mandar perguntas sobre questões de relacionamento, porque relacionamento é um tema que está sempre presente, né? Uhum. Além da nossa vida, ele é presente. E nos grupos de constelação sempre tem uma coisa falando sobre relacionamento. Olha que bacana, a gente tem uma pessoa da Argentina. Olá, Olha, que legal. bem-vindo. Já vi, tem uma tia minha entrou, Ana Paula, o pessoal está entrando. Que legal. A gente solicitou que as pessoas mandassem questões de relacionamento. A gente selecionou algumas que vieram e a gente até tem a disponibilidade de responder mais algumas, se no decorrer da live alguém quiser colocar no comentário e a gente conseguir responder, a gente vai tentar também. A ideia é a gente poder trazer um pouquinho de conteúdo sobre isso, sempre pelo olhar sistêmico, né? E quando a Sim, gente fez o nosso folderzinho ali, que a gente ia fazer a live de relacionamento, a gente colocou exatamente a frase: só se pode amar o imperfeito. Essa é uma frase bem forte do Bert. E por que só se pode amar o imperfeito? Tudo aquilo que é perfeito não cabe mais nenhuma alteração. É perfeito e pronto. É redondinho ou bem quadradinho. E a gente não tem mais o que fazer ali. Ele é perfeito. Você vai fazer o quê? Agora, quando a gente está diante daquilo que é imperfeito, qual é a principal força que vem da gente? Ele motiva a gente a crescer, a ir em busca de um crescimento, aprender melhor como lidar com aquela situação, com aquela outra pessoa que está do nosso lado, com os outros que passaram pela nossa vida, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos familiares. Então, quando a gente está diante do imperfeito, e eu acredito que é por isso que nós estamos nessa jornada terrena, para aprender. Então, o que é bacana é exatamente isso. O imperfeito, ele não quer dizer que ele não é legal, que ele não serve, que é um problema. Pelo contrário, a gente tem que saber olhar pelo outro lado. O imperfeito, ele faz com que nós crescemos, né? Isso é muito sim, importante. Crescer é muito importante. E voltando um pouquinho ao tema relacionamentos, um homem e uma mulher. Por que que é interessante a gente trabalhar com a imperfeição? O outro, ele sempre tem algo que eu preciso enxergar. Em contrapartida, ele tem algo que ele precisa de mim para aprender. Então, essa é a troca saudável entre os casais, né? A busca pelo crescimento. Por isso, a imperfeição. uhum, Então, essa era uma sim, introduçãozinha que eu queria trazer, eu e a Gabi, né? Aqui a gente não fala só em nosso nome, a gente trabalha juntas. E trazer essa introdução, por que que a gente colocou essa frase para vocês? Só se pode amar aquilo que é imperfeito. sim. E também lembrando que relacionamentos é bem amplo, né? Não só de um relacionamento afetivo, mas também a gente se relaciona com tudo. A gente se relaciona com nossos filhos, com nossos pais, amigos, no nosso trabalho, com a nossa casa, com o nosso dinheiro. A gente se relaciona com tudo, mesmo que são, vamos falar, coisas materiais, tipo, me relaciono com a minha casa, é um relacionamento, como eu trato ela, né?
como eu trato o meu corpo, é um relacionamento comigo também. Mas como nós deixamos um pouquinho amplo as perguntas, então vão ter vários tipos de perguntas que nós respondemos aí, que vamos responder, que chegaram aqui para nós. Então vamos começar. Eu vou fazer a pergunta para a Vanessa. Ai, A primeira pergunta, e ela vai responder. Como alguém vive ao lado de outra pessoa por 12 anos, fingindo amar, apenas visando lucros que poderá ter? Quando não consegue mais, cria um ódio imenso pela gente? bem, Essa é a pergunta. essa foi uma pergunta que a gente recebeu. A gente achou bem interessante selecionar, porque assim, embora a pergunta traz o lado pessoal, né, dessa pessoa, uma quantidade de tempo que ela está envolvida com essa pessoa, não importa o tempo que nós temos com o nosso parceiro, com a nossa parceira. O que importa é o porquê que a gente se liga a esse parceiro. Quais são os motivos que levam a gente a atrair para perto uma pessoa como essa? E a gente começar a conviver e se relacionar. Então, primeira coisa que a gente deve olhar é qual é o aprendizado que esse parceiro vai trazer para a gente, está nos dando de oportunidade nessa vida, né? E muitas vezes a gente se incomoda com as coisas que acontecem, ele só quer tirar proveito de mim, pessoa, só quer tirar proveito do meu ganho material, só vem a mim. E a gente não consegue enxergar que eu, por exemplo, posso estar doando um pouco mais da conta, gerando já um desequilíbrio nesse relacionamento. Os relacionamentos, eles são baseados principalmente pelo olhar sistêmico entre o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, eu só posso dar a mesma quantidade de benefício que eu recebo. Assim, a gente tem uma harmonia. O Bert traz muita situação de que a gente vai levando para o outro alguma coisa. E esse parceiro recebe com muito amor e carinho. E aí, ele se sente na obrigação de também dar algo em troca para o outro. Então, ele vai ofertar um algo a mais. O algo a mais não tem a ver com a quantidade de valor que aquele presente pode dar, pode representar. Não é a questão valor, é a questão do amor, da intenção que eu ponho naquele objeto ou naquele fazer para o outro, que faz com que ele se contente no receber e sinta vontade de também fazer algo especial para mim. Essa troca saudável vai fazendo com que os relacionamentos cresçam de uma forma equilibrada. Então é preciso o tempo todo dentro de um relacionamento a gente ir ofertando essa troca. Então a gente precisa olhar por que que a pessoa está comigo tanto tempo e ele só tem interesse naquilo que eu fiz, no lucro que talvez ele possa ter. Ele tem interesse porque eu estou ofertando além da conta. E se eu estou ofertando além da conta, significa também que eu não sei receber, eu não abro espaço para o meu parceiro dar algo para mim. Então a gente precisa olhar esse equilíbrio entre o dar e o receber. E quando a Sim, gente fala com o parceiro, a gente precisa saber assim, essa questão, ela trouxe uma situação em que ela passa a mulher por uma situação e o homem é um beneficiário. Precisa também olhar, será que esse parceiro, ele realmente quer uma parceira?
Porque o que acontece muitas vezes, a gente pode estar diante de uma situação em que o homem ele não conseguiu sair do campo do lado feminino, do campo da mãe. Então a gente está diante de uma pessoa que ficou o tempo todo no campo da mãe e ele só tem olhos para essa mulher. Então, ele não tem disponibilidade para enxergar uma outra pessoa, uma outra parceira como mulher. O mundo dele é o mundo da mãe, é o que nós falamos, o filhinho da mamãe. O filhinho da mamãe, ele é muito encantador, ele é gentil, as pessoas, ele atrai várias mulheres, mas no fundo ele não consegue ficar com nenhuma, porque ele só vai ter olhos para a mãe. É uma concorrência desleal. Então, a gente precisa também olhar esses aspectos. E lembrando que a gente só está trazendo para vocês aqui um aspecto de conceito. Não dá muito para a gente entrar especificamente numa questão, porque aí a gente teria que fazer uma entrevista com essa pessoa. Então, são possibilidades para a gente poder começar a olhar para o nosso interior. Sim. Isso é muito importante. Então, eu acho que era isso. Fica a dica para a pessoa que pediu essa questão. Olhe o quanto eu dou e o quanto eu não sei receber. Quais são as minhas limitações em receber? E qual é o aprendizado que esse relacionamento traz para mim? Olhe para si. Responsabilidade. Olhe para você. Acho que é isso que eu queria trazer aqui nessa questão. Quer complementar, Gabi, alguma coisa? Não, você falou bem. Eu acho que é muito equilíbrio ali, que ela mostrou um desequilíbrio no dar e receber, né? Que a gente tanto fala nas ordens do amor e olhar se isso está incomodando muito, aí precisa olhar mais profundamente. Mas eu acho que é isso mesmo. Então, beleza. Quem tiver questões, coloca aqui, tá? Pra gente ver se dá tempo da gente responder, porque aqui a gente tem bastante. Então, vamos lá. Gabi, agora com você. Opa! Uma pessoa mandou uma questão dizendo que gostaria que nós falássemos sobre o casamento. Quando dentro de um casamento, uma pessoa quer mandar no outro, como se fosse um patrão, e você, o outro, o empregado. Eita! Mais ou menos um ditador. Eu mando e você obedece. Não sei se vocês já viram isso por aí. Quase existe. Ih, nunca ouvi isso, não. Nunca viu, né, Gabi? Não. Coisa. Mas aí ela quer saber o seguinte. Ela já viu isso acontecer, a pessoa conta. É interessante. E aí ela quer saber como é que o homem pode se comportar desse jeito na vida, os dois. E o que leva esse casal a não se separar. Eles permanecem uma vida inteira onde um manda e o outro é submisso. Sim. Começando a falar um pouquinho sobre do poder. Nós estamos numa sociedade de milênios que está sendo que é pelo patriarcado. Uma sociedade patriarcal, que ela é dominada pela energia masculina. Isso não quer dizer que é pelo gênero, que é homem ou que é só homem, mas sim que ou tanto homem quanto mulher tem essa energia mais masculina e quer dominar e quer ter o poder sobre outra coisa. E num casamento um quer ter o poder sobre o outro e o outro tem que se submeter a ela. Nisso, precisa dar uma olhada, porque o sistema familiar, dá uma olhadinha para o sistema familiar. Se os nossos antepassados, por exemplo, a minha avó, a minha bisavó, a minha mãe, também teve isso no casamento, que eu posso estar continuar carregando esse mesmo modelo
de relacionamento ainda na minha vida hoje. E que, para mim, se não faz mais sentido, então eu posso mudar. Porque você mesmo acabou de falar que no relacionamento, o melhor é estar em equilíbrio entre os parceiros, eles estão iguais. Nenhum e nem outro é melhor que um. Ambos são iguais. Então, se começar a se impor um pouquinho, ou se eu tenho força para isso, ou porque eu deixo o outro me dominar, preciso dar uma olhadinha nessas questões anteriores. E se eles estão há tanto tempo juntos, qual é o ganho que eu estou tendo nesse relacionamento? Porque nós não ficamos em um relacionamento se nós não temos um ganho. Mesmo que for um ganho secundário, mesmo que for inconsciente. Porque muitas vezes nós estamos num relacionamento e estamos falando assim, ah, mas ele não presta, ele não faz isso, ou ela não faz aquilo, ela é isso aqui. Mas o que eu estou ganhando? Às vezes lá no fundo eu estou com medo da solidão. Às vezes lá no fundo essa pessoa ainda me dá um carinho que eu estou esperando do outro me dar. Então é algo interno, eu preciso dar uma investigada, porque na hora que eu descubro e na hora que eu não dou mais o meu poder na mão da outra pessoa, eu falo isso por experiência própria já, tá? Porque eu tive um relacionamento e muito tempo eu dei o meu poder na mão da outra pessoa, dele. Ele estava errado? Não, ele não estava errado. Eu estava dando o meu poder na mão da outra pessoa. Na hora que eu resolvi pegar o meu poder e não dar mais, falar assim, não, agora é de igual para igual, aí a outra pessoa, ela vai sentir um pouco, né? E é questão de conversar e chegar a um equilíbrio se os dois querem continuar juntos. Mas se continua junto por muito tempo, os dois lados têm um ganho aí. Não sei se eu respondi assim. Se vocês quiserem comentar alguma coisa aí, pode colocar nos comentários. Não. A conexão com você colocou isso mesmo, ganhos secundários. Exato. É bem isso mesmo, Gabi. Eu acho que você só tá no relacionamento, ainda que você esteja passando por dificuldades, porque você se permite estar. Ninguém Sim, obriga ninguém. Por mais difícil sim, que seja a situação que a gente vive. Às vezes questões de violência ou não, a gente não vai entrar aqui nesse tema, a gente já fez live de violência doméstica, mas é assim, sim, quanto eu permito o outro tomar conta de mim, da minha vida. Entrego o meu poder. sim. Acho que é bem isso. E com certeza eu tô tendo um ganho, né? É, Preciso olhar para esse ganho para mim ter uma visão se melhor. compensa, né? Exato. O que vale realmente a pena, né? Aquele negócio. Ser feliz, ter razão, por aí. E cada pessoa compreende de um jeito, cada pessoa vai lidar de um jeito, e está tudo certo, nada está errado. É Exato. apenas o que cada um consegue fazer na vida, consegue dar o passo. Isso. Agora eu vou fazer a pergunta para você, Vanessa. É aí, hein? Olá. Como tornar o processo mais rápido e fácil de liberação quando você sabe que o relacionamento não é bom, nem a pessoa, mas alguma coisa fica te puxando e prendendo esse relacionamento, a esse relacionamento mesmo contra a sua vontade? Então, eu gostaria que vocês percebessem como uma questão está ligada com a outra. Eu só permaneço no relacionamento enquanto aquilo está me servindo, enquanto eu ainda não tirei a lição que eu preciso tirar dali. Se eu percebo já que essa relação está sendo penosa, me trazendo situações que eu já não compactuo mais. Então, eu primeiro preciso parar e observar isso.
E eu preciso buscar ajuda. Não tem como. Por vezes, a gente não consegue sozinho ter clareza de qual é o aprendizado e qual é uma maneira mais fácil, como ele diz, né? A pessoa diz fácil, para a gente sair dessa situação conflituosa. Então, a gente precisa, primeiro, se perguntar: será que esse relacionamento ainda está me trazendo algum benefício, algum ganho? Será que ele realmente é ruim? Ou é o meu olhar para ele? Porque às vezes a gente está diante de uma situação que ela parece tão ruim e a gente está perdendo uma bela oportunidade de dar um salto na nossa vida. Então a gente precisa se perguntar, ficar na pergunta: qual é o aprendizado que eu tenho aqui? Então esse é um primeiro passo. É lógico que aí, a partir daí, a gente pode olhar, pelo olhar sistêmico, quais são os emaranhados que estão me levando a ter relacionamentos que repetem um padrão, por exemplo. E aí sim a gente começar a verificar se isso é meu, se isso é da minha ancestralidade, o que a gente pode fazer. Mas o despertar começa com a observação. Eu preciso observar. Não existe um processo mais rápido ou mais curto, porque cada pessoa vai reagir de uma forma. Cada processo pertence a cada pessoa. Então, tem pessoas que conseguem um pouquinho mais rápido perceber e tem outras, até porque tem que ver o pano de fundo, né? Aquilo que traz, demora um pouco mais. Mas é o caminho do autoconhecimento. Pelo autoconhecimento, a gente consegue fazer e observar quais são os nossos aprendizados. Não tem uma fórmula mágica. Tem você assumir a responsabilidade pelos seus atos, responsabilidade, eu atrair essa pessoa para mim e eu olhar para ela e para esse relacionamento. E aí eu começar a perceber qual é o meu aprendizado. A vida é um aprendizado. O problema é que as pessoas, às vezes, querem fugir desses aprendizados, achando que não, eu quero ter uma vida maravilhosa, onde tudo vão ser flores, eu não vou ter que passar por nenhuma dificuldade. Então, a gente volta para aquele começo da frase, onde tudo é perfeito. Nesse mundo aqui, não conheço. Eu desconheço. Tudo é um aprendizado. E nós já vivemos nosso mundo na dualidade, tanto na energia, na frequência da energia que ela sobe e desce, nosso batimento cardíaco sobe e desce, a nossa vida também, ela sobe e desce. Só que nas descidas, quando a gente observa e está um pouquinho aberto, a gente acaba não sofrendo tanto, né? Não. Eu acho que o mergulho, a partir do momento que você começa o autoconhecimento, você, vou falar, muita gente conhece esse termo que eu vou falar. Quando você cai, você não fica ali na piscina de cocô por muito tempo. Você vai lá daquele mergulhinho um pouquinho e sobe mais rápido. Agora, quando você não busca o autoconhecimento, aí você fica ali, ó, navegando na piscina de cocô. E isso que é ruim. Né? Você tem que sair daí, tentar sair daí, porque senão você se afunda mais e mais e mais e mais. Então é por aí, a gente precisa se autoconhecer. Isso, quando a gente sabe as nossas necessidades, a gente consegue sair mais rápido, ter novos caminhos. Exato. Acho que é isso. Gabi, vou devolver. Não é fácil a próxima. Não é fácil. Nenhuma é fácil. Tá um nervoso fazer esse bate-bola aqui. Eu acho que é uma experiência bem bacana. Viu? É uma experiência bacana. Não, mas vamos lá. Ó, uma outra questão que a gente selecionou foi: existe alguma forma de ajudar uma pessoa que se relaciona, tem problemas familiares e as pessoas não resolvem, mas por questões religiosas se negam a procurar ajuda, mesmo sabendo que precisa? Então, uma coisa pode até doer para vocês aí, desse outro lado. Nós não mudamos ninguém.
Nós só mudamos a nós. Nós nunca vamos mudar o outro. E é assim, e se a nossa felicidade depende do outro mudar, então a gente está pelo caminho errado. E nós estamos numa postura de arrogância, de nós não aceitarmos aquela pessoa como ela é também. E se a pessoa, tudo bem, ela não quer mudar, e mesmo assim eu gosto dela, então eu aceito ela como ela é, e eu continuo do lado dela, sabe, mesmo sabendo, mas eu não vou mais bater de frente. Eu sei, ela é assim, desse jeito. E mudo eu. Se eu quero alguma coisa, eu vou atrás de me mudar. O despertar, como você já falou, nós já falamos aqui, o despertar é pessoal. Não é eu não vou conseguir mudar nunca outra pessoa. Eu só consigo mudar a mim mesmo. Você quer colocar mais alguma coisa? E eu acho que assim, a partir do momento que a gente olha para si, para a gente e a gente começa a se trabalhar, a gente irradia para todas as pessoas que estão do nosso lado essa frequência nova que a gente passa a vibrar, porque a gente é uma frequência. Então, se a gente Sim, consegue vibrar com um pouco mais de alegria, principalmente na alegria, a gente irradia o que está do nosso lado. Então, ao olhar para mim e buscar a minha mudança pessoal, eu instigo o meu parceiro a fazer o mesmo. sim, E tem aquela questão, você vai perceber que ele vai querer, vai buscar fazer um pouquinho, fazer diferente, só que o que acontece é a gente tem que perceber que não é nesse momento que eu tenho que então entrar na esfera dele e tentar mudar. Porque muitas vezes acontece isso. Eu entendo, eu que tenho que começar a mudança pessoal. Aí eu começo. Aí eu começo a irradiar coisas boas do meu lado. O meu parceiro percebe. Aí ele começa também. Só que aí eu, ligeira, começo de novo a fazer com que ele mude e obrigar ele a fazer assim ou assado. Então e é do uma meu jeito, né? e do meu, lógico, porque eu sou uma mulher, esquece. Ou é o meu jeito, do resto, não, o povo não tem experiência, entendeu? Só eu tenho. Né? Sim, A gente pensa assim, gente, é incrível. Então a gente tem que se vigiar o tempo todo qual é a nossa postura. É postura, sim, é né? E postura. aquilo que não tá bom realmente, eu não permaneço. Não permaneço. Agora, se realmente eu acho que é preciso permanecer, eu gosto, eu quero, eu respeito o próximo. O meu limite Sim, termina quando começa o limite do outro. Essa frase, né, que a gente escuta desde criança, é uma verdade eterna. e cada um tem um tempo também, né? Às vezes o E meu tempo de me ligar no que estava acontecendo é um, e do outro é um pouquinho mais devagar. Então, tem que ter muita empatia, né? É a empatia. sim. É isso. Vanessa, é isso. Então, vou falar uma outra pergunta. Já ninguém está perguntando mais nada aqui, vamos para outra que o pessoal mandou para gente. Essa é boa. Essa daí. Como, como eliminar o famoso dedo podre? Eu vou falar. Essa daqui, eu tenho um monte de amigos e amigas que me perguntam: Meu, eu tenho o dedo podre. Todo relacionamento que eu entro parece lindo e maravilhoso. Passa um tempo, tá ali, ó, não vale nada. É muito interessante isso, né? Porque a gente joga a nossa expectativa no outro. O outro é que tem que ser o dedo bom, né? Podre, bom, saudável, vamos assim dizer. O saudável tá no dedo do outro e não no meu, né? Porque se ele é podre, então o oposto seria o dedo saudável dele. Uhum. Então a gente tem que perceber exatamente isso. É... Como eu atraio esse tipo de relacionamento? Por que será que eu atraio pessoas, tem um dedo podre, escolho a dedo ali, é aquela pessoa ali.
Vai fazer eu sofrer até a morte. É agora que eu me acabo de chorar. É, é, é como se diz? Eu mereço ficar nessa sofrência, né? Eu escolho para isso, porque sozinho eu tô muito bem. Aí eu resolvo então caçar uma pessoa por aí, escolho um parceiro tal, para mim poder sofrer um pouco na vida. Gente, não é isso, isso não existe. A gente está transferindo a nossa responsabilidade para o outro. Eu preciso olhar qual é a minha jornada, qual é o meu conhecer, o que eu preciso aprender, por que que eu repito um relacionamento que não dá certo? Qual é o meu aprendizado? Ah, ele é ancestral? Ele é meu, né? Então eu preciso trazer para a consciência que tudo que acontece comigo eu crio, né? Coisas boas e coisas ruins. Então, se eu estou criando relacionamentos não bacanas, eu preciso olhar, aprender e direcionar a minha energia para bons relacionamentos. Trocar energia. Mas isso só consegue quem se autoconhece. Autoconhecimento, gente. Eu vou bater nessa tecla hoje, porque quem não olha para si, quem realmente acha que é o outro que tem que ser bacana comigo, não tem sucesso. Não consegue. Sim. A Débora acho que fez uma pergunta. O esposo está no lugar quando cuida da sogra. Não entendi direito. O esposo está no lugar da Quando, pessoa quando cuida da sogra? eu acho que isso aí, eu acho que depende da postura, né? De cuidar do outro. É isso? Seria É, o esposo que cuida da mãe dele. Seria isso? É isso, Débora, a pergunta que você quer fazer? Bem, deixa a Débora explicar melhor a pergunta e a gente volta nessa pergunta. O esposo está no lugar quando cuida da sogra. tá, Deixa ela explicar melhor e a gente volta nessa questão. tudo bem. Enquanto isso, vou fazer a próxima pergunta. Como perceber a lição que devemos aprender com padrões repetitivos? Quando eu repito uma pessoa, sabe? Como Ah, perceber a lição que devemos aprender com padrões de pessoas repetitivas? Ah, então, é quase a mesma coisa que você já tinha respondido agora há pouco. É se é. observar, se perguntar o porquê eu encontro esse tipo de pessoa com esse mesmo padrão na minha vida. E para eu saber qual é o meu aprendizado. Agora, se isso incomoda muito e a pessoa não está conseguindo enxergar, a constelação familiar é uma ótima ferramenta que nos ajudam a perceber de forma rápida o que está me impedindo de eu sair desse padrão, de eu dar um salto e passar para a próxima, né? Que às vezes aquilo eu não consigo sair, então a gente pede uma ajuda. E a constelação familiar é uma ótima ferramenta para ajudar a gente a sair desse lugar, né? Porque às vezes a gente sozinha a gente não percebe. Tá. A Débora explicou melhor aqui, ó. A esposa fica cobrando do esposo para cuidar da mãe dela. Ou seja, tem a esposa, né, Débora? A mulher. Aí ela quer que o parceiro cuide da mãe dela. Ela cobra isso, né? Eu posso responder essa questão dentro da outra questão, porque eu vou emendar uma coisa na outra aqui. Então, a gente podia fazer a outra questão, ô Gabi. Tá. A outra questão eu gostaria de entender um pouco qual o papel da prosperidade na qualidade dos relacionamentos. Isso. Olha só. Eu vou responder a da Débora junto com essa. Vou separar, mas vou responder junto. Como que eu posso ter uma qualidade nos relacionamentos?
O maior sucesso que a gente pode ter na vida, ou que a maioria deseja na vida, é um amor bem-sucedido. Então, eu quero uma reciprocidade em relação ao parceiro, né? E esse é o maior sucesso da nossa vida adulta. Por mais que a gente tenha, às vezes, dificuldades em outras áreas, se a gente tem aquela pessoa, aquele relacionamento que nos apoia, que dá força, ele é um sucesso para a gente se sente muito gratificada, feliz, né? Então, esse, segundo o olhar do Bert Helling, seria o maior sucesso da vida adulta. Um amor, uma relação bem-sucedida. Mas como a gente pode ter uma relação bem-sucedida? A gente primeiro precisa olhar para as nossas outras relações. Então, a gente tem que voltar naquela nossa primeira relação, olhar para ela e resolver as situações de pendências que ela tem. Então, basta eu olhar para o primeiro grande amor da minha vida. Sim. E qual seria? O nosso pai e a nossa mãe. Eu sei que parece repetitivo, mas tudo começa no pai e na mãe. Se eu não olho para esse nosso primeiro grande relacionamento, esse é o grande relacionamento da nossa vida. E se eu não olho para ele, se eu não aceito ele como ele é, né? Como ele se foi processado, como eu cheguei nesse mundo dessas duas pessoas, que se você às vezes olha, acha que ela não tem nada a ver com ele, que ele sabe-se lá como é que ele conectou-se com essa pessoa. Se a gente fica nesses julgamentos do nosso pai e da nossa mãe, a gente não consegue prosperar em qualquer outro relacionamento. Então, assim, agora voltando um pouquinho para a pergunta da Débora, por que eu estou pedindo para o outro olhar para a minha mãe, para o meu parceiro cuidar da minha mãe? Por que eu não olho? O que dói em mim ter que cuidar? Será que eu fui cuidada por essa mulher? Porque se eu fui cuidada por ela, eu sentiria gratificação em poder retribuir esse cuidado a ela agora. Eu não iria exigir que o meu parceiro fizesse a minha parte. Então eu vou olhar para aquele primeiro relacionamento lá, né? Entre o meu pai e a minha mãe. O que aconteceu? Ela efetivamente me abandonou, ela não cuidou de mim. Ela não cuidou de mim porque ela tinha as questões dela ou realmente aconteceu um abandono. Isso a gente, na constelação, consegue seguir o caminho daquilo que foi acontecendo, quando a gente coloca a constelação, né? Não dá para a gente cravar. É porque ela te abandonou. Não, foi porque ela tinha um problema anterior e ficou parado. Cada constelação é uma constelação. Mas essas são as hipóteses. O que é que aconteceu que eu não tive um cuidado dessa mulher? Será que a minha expectativa é que era grande demais? Ela cuidou de mim. Mas eu, como criança, por vezes eu crio uma expectativa inatingível. E acho que meu pai e minha mãe são super-heróis. E eles têm, sim, por obrigação, fazer tudo por mim. Tudo. E aí não vai dar certo. Porque eu vou quebrar a cara na fase adulta. E aí eu vou exigir que o outro, então agora, cuide dela, porque ela não fez por mim, por que eu vou fazer para ela? Não faz sentido. Então é por aí essa questão, né? Eu não sei se vocês estão percebendo, mas é sempre um olhar para si. Por que Sim. eu quero cuidar dessa mãe agora? Por quê? O que será que aconteceu comigo? E além de tudo, eu quero obrigar uma outra pessoa, né? Pode ser que tenha a ver com aquela primeira, não lembro se foi a primeira, uma questão que falava sobre submissão. Eu aprendi na minha infância que minha mãe mandava o meu pai fazer as coisas. Então agora eu também mando o meu marido, eu repito o padrão, cuidar daquilo que eu quero. Gente, observem esses padrões. Isso daí não nasce do nada. E de repente agora eu acho que ele tem que cuidar. Não, é algo que eu vivi, eu aprendi. Tá errado?
Não, não está errado. Só que não dá para mim querer cobrar de um outro uma postura que ele não viveu. Eu vou prolongar um pouquinho mais essa questão por conta da questão da questão da Débora, que é o seguinte: quando a gente se relaciona com o outro e a gente, por exemplo, vai viver junto, se casa, independente disso, eu, Vanessa, recebi uma criação e eu tenho toda uma estrutura familiar da onde eu vim. E o meu companheiro, ele é uma pessoa individual e tem toda uma estrutura familiar que ele trouxe. Aí a gente chega nessa relação. Aqui tem toda uma ancestralidade e uma pessoa, aqui tem uma pessoa e toda uma ancestralidade. Essas duas vão se juntar. Eu preciso olhar e reconhecer a família do meu marido e trazer ela para mim. Ele precisa olhar para mim e trazer a minha família e reconhecer a minha família. E daí a gente consegue juntos formar a nossa estrutura para os nossos descendentes, né? Então eu preciso olhar para o meu marido e ver que ele também traz a sua família, como ela é, com as questões que ele aprendeu. E ele precisa olhar com bons olhos para mim e ver que eu também trago a minha família com as minhas questões. Então a gente precisa trazer essa harmonia, né? Porque senão o relacionamento não vai dar certo. Não dá pra gente ficar criticando a família do outro. Não dá pra gente ficar querendo mudar o outro por conta dessas situações, né? A Sim. gente precisa aceitar. A constelação trabalha muito no incluir, aceitar como é. Isso não te obriga, isso é uma opção. Se você não aceita, não precisa permanecer. É uma escolha, Sim. a escolha é sua. Essa eu me prolonguei demais, Gabi, desculpa. Não, imagina. Não, ainda temos um tempinho ainda. Espero que a gente E tenha ido responder um pouquinho essa questão. E do papel da prosperidade que tinha, era a pergunta, na qualidade do relacionamento, ela, ela é um Isso, todo, a prosperidade, né? Elas são várias partes da nossa vida. Tanto inclui os relacionamentos, inclui a família, inclui a parte financeira, o trabalho, tudo. Se algo não tá bom na nossa vida, ela vai interferir na outra área. exato. Então, um interfere no outro. Eu não sei se era bem isso que acho que Que a foi a Ana questão, Paula a questão que era a ela questão, né? ela já era uma questão ampla e a gente ainda agregou a questão da Débora. Mas é exatamente isso. A prosperidade, ela é um contexto de todas as áreas da nossa vida. Se a gente não consegue caminhar junto com todas as áreas, essa prosperidade ela não é plena, né? Sim, Ela vai ter falha. Então, o mesmo que serve para uma área serve para outra. Se eu sou feliz ou infeliz, as condições de felicidade e infelicidade são as mesmas em todas as áreas. Então, as atitudes que nós temos que ter são as mesmas. Então, eu olho para o dinheiro, eu olho para o relacionamento, eu olho para a minha família, eu olho para o meu emprego com o mesmo olhar, com as mesmas condições. Se eu trato uma sim, área diferente da outra, o desequilíbrio acontece. é. Isso. Bem, vamos lá? Vamos. Acho que vamos para a última. Isso. Como podemos melhorar nosso relacionamento com o dinheiro? Como a gente colocou a live relacionamento, a pessoa perguntou como que é essa questão do relacionamento com o dinheiro. Então a gente vai fazer esse linkzinho. O relacionamento com o dinheiro, o que eu vejo assim, a primeira coisa é o respeito. Quando a gente respeita o dinheiro, quando a gente tem um desempenho e a gente faz esse desempenho com amor, o som aí para você está tudo certo? Tá? Então, quando a gente respeita o dinheiro,
quando a gente trabalha, o nosso trabalho, a gente tem um desempenho e a gente oferece aquilo lá com amor, que a gente trabalha com aquela vontade de a gente servir, então o dinheiro ele consegue entrar num fluxo na nossa vida. Aí a gente consegue se relacionar com ele e ter mais abundância dele, porque aí entra num fluxo e num circuito de trabalho, ganho. Então a gente entra na energia a masculina e feminina. Nós trabalhamos, então a gente pega a nossa energia masculina, todo mundo tem, tanto homens, mulheres, é independente isso do gênero. Então, com a força do nosso trabalho, com a energia masculina, nós desempenhamos nosso trabalho. E com a energia feminina, nós recebemos aquilo. Então, nós acolhemos com braços abertos, nós recebemos esse dinheiro, que é o nosso ganho, o nosso sustento para a nossa vida, e ele entra num fluxo. Como se Quando fosse a gente... quando nos acalenta. E o nosso pai quando leva a gente para a vida. Isso. É o fluxo, e está diretamente ligada também com o nosso relacionamento com o nosso pai e nossa mãe, que é da energia feminina, do acolher e do nosso pai que leva a gente para a vida. Exato. Acho que é isso. Acho que é isso. Nós vamos fazer um exercício, vamos dar um recadinho Ah, e não, vamos peraí. fazer um exercício. Isso. Aproveitando que veio essa questão do dinheiro para a gente queria... vocês vão tratar desse assunto tão interessante. Vamos, então, é isso que eu ia falar agora. A gente tem um workshop de prosperidade que vai começar nessa próxima terça-feira, às 8 horas da noite. São grupos fechados, onde a gente vai ter 4 encontros semanais, uma vez por semana, às terças-feiras. Durante o decorrer da semana, no grupo privativo do Telegram, a gente vai trazer para todos que estão participando diversos exercícios, conteúdos a mais, né? Para que a gente possa desenvolver o assunto prosperidade com uma amplitude bacana. E aí a gente vai tratar, sim, não tem como não tratar de relacionamento lá, né? Porque faz parte para a prosperidade, é a base. A gente vai tratar do dinheiro, como que é esse fluxo do dinheiro, como que ele chega, como que eu recebo esse dinheiro. Vai ter momentos em que a gente vai trabalhar as crenças limitantes. Essas crenças são muito importantes de serem vistas, que são diferentes dos padrões familiares. Então, são crenças que eu ouvi falar, trago de uma cultura ou trago de um conceito religioso. A gente vai olhar para todas essas crenças, vai fazer exercício específico de crença para a gente conseguir olhar para elas e incluí-las, né? A gente vai falar do sucesso. No último dia, a gente vai falar sobre as leis sistêmicas, como que eu posso trazer a filosofia sistêmica para o meu dia a dia, integrando isso na minha vida, né? E aí, compreender esse aspecto amplo da prosperidade, que ela não é só ganhar dinheiro, ela não é só ter uma profissão bacana, ela é o todo da nossa vida. Então, a gente está trazendo esse workshop, vai ter muito conteúdo. Gostaria muito que vocês que se interessaram, venha, participe com a gente. Vai ser uma experiência incrível. O valor que a gente propôs, um valor super acessível. A gente sabe que nós estamos passando por momentos de muita dificuldade, então a gente elaborou um valor que acredito que todos possam participar, fazer. Qualquer dúvida, chame a gente no privativo, tire a dúvida, a gente negocia também. Mas Tem um venham, link no Instagram. isso, venham receber esse conteúdo, o autoconhecimento. Quanto mais a gente recebe de informações e a gente aplica coisas positivas na nossa vida de crescimento, a gente consegue, como eu disse, não ficar navegando por horas e horas na piscina de cocô. A gente sai mais fácil
Isso. Então venham participar, Venham participar. né? E é É, isso. A Gabi vai fazer o exercício, a gente tem 6 minutinhos. Então vamos lá. é um exercício rápido, mas eu vou pedir para todo mundo fechem os olhos, se concentrem, respirem profundamente umas 3 vezes. Se você estiver sentado, alinhe a coluna. E agora, com os olhos fechados, olhe para o seu parceiro, nos olhos. Se você não tem um parceiro, você pode olhar para um parceiro da relação passada, do seu último relacionamento. E agora você continua respirando e perceba como você se sente em relação a essa pessoa, olhando nos olhos dela. Você se sente igual a ela? Ou você se sente maior que ela? Ou você se sente menor que ela? Vai respirando e vai sentindo isso. Vou dar mais uns minutinhos para vocês perceberem. E esse exercício, ele vai te ajudar a perceber como que você está na sua relação. Como que é essa relação? Se ela está equilibrada ou se ela tem um desequilíbrio. Quando eu me sinto igual ao meu parceiro, é sinal que nós dois estamos como adulto numa relação. Está igual, está equilibrado. Quando eu me sinto maior, é bom observar até que ponto eu estou tratando o meu parceiro como uma criança. E como eu devo agir para ajustar esse equilíbrio, porque eu estou me sentindo maior. E quando eu me sinto maior, eu estou no lugar dos pais do meu parceiro. E se eu me sinto menor que ele, é hora de ver se eu estou deixando meus medos, minhas carências, tomarem conta de mim. E se eu preciso fazer algum movimento para eu ficar como adulta nessa relação, de eu me equiparar com ele. Então, os dois precisam estar junto, andando junto e no mesmo equilíbrio. É uma boa percepção. Se vocês não conseguiram fazer, que aqui é um pouquinho rápido, mas depois vocês podem fechar os olhos de novo, num lugar tranquilo, e vocês perceberem essa diferença. Se você sente igual, maior ou menor. E se você vai precisar ajustar alguma coisa. Bom, acho que foi isso. Vanessa, quer falar mais alguma coisa? A live está acabando, nosso tempo. E agradecer a todas as pessoas que participaram aqui, mandando as questões. Os comentários, né? Eu vi que teve vários comentários aqui, fiquei feliz. Lindos, lindos. Obrigada por participarem. É um bate-papo. 1 hora não. Nossa, hoje eu percebo que 1 hora é nada, né? Passou muito rápido de novo. Então, é mais o agradecer. Obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. E venham conosco na Jornada da Prosperidade. Vai ser bem bacana, gente. Eu e a Gabi, a gente fez uma coisa assim, com tanto amor e respeito para vocês, para as pessoas que precisam receber esse conteúdo. Então, venham participar. Isso. Vai ser legal. Começa nessa terça. Eu agradeço vocês. Eu também agradeço muito. Está terminando. Vou encerrar a live, então. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Obrigada, gente. Valeu. Obrigada. E a gente vem com novidades também. As lives continuam, viu? Vão ter coisas novas. Obrigada. Gente.